Então, meu nome é Gildas Bregan, sou historiador, sou francês e fiz parte de meu doutorado na UFSC. Então, comecei a trabalhar com história comparativa, trabalhando sobre a construção das políticas públicas da deficiência em três países diferentes: Argentina, Brasil e Espanha. Percebi rapidamente que não se podia compreender a evolução das políticas nacionais sem levar em conta a circulação transnacional das informações, a influência das normas internacionais e estrangeiras e o impacto das missões dos peritos internacionais enviados pelas Nações Unidas, pela OIT e pela OMS. Me inspirei então muito na abordagem da história cruzada, proposta por Michael Werner e Benedict Zimmermann. Eles insistem na necessidade de estudar as múltiplas transferências culturais entre países, a variabilidade histórica das categorias estudadas, bem como as variações existentes entre as diferentes escalas geográficas. Decidi então interessar-me pela construção das normas internacionais e procurei nos arquivos de organizações intergovernamentais como a OIT, a OMS e a Unesco. Esta investigação e as leituras me levaram a considerar que os textos internacionais são documentos normativos que regulam as utopias promovidas pelos atores associativos, reduzindo assim o âmbito de possíveis soluções para os atores locais. Eu considero agora que a especificidade das políticas locais ou nacionais merece ser analisada em relação ao campo de possibilidades conhecidas pelos atores envolvidos em redes transnacionais e, portanto, em relação às alternativas existentes. Podemos, assim, compreender melhor os múltiplos projetos previstos pelos atores locais e restaurar as esperanças dos atores locais. Eu vou dar um exemplo. Observamos o rápido desenvolvimento do ensino do braille em institutos especializados para cegos em muitos países do mundo nos séculos XIX e XX. Mas esta dinâmica pode ser interpretada de forma diferente se levamos em conta a existência de duas outras alternativas ao mesmo tempo: a educação de crianças cegas ao lado de crianças que veem em escolas corânicas nos países árabes, e também a educação de crianças cegas em escolas públicas municipais ao lado de crianças que veem. As duas últimas alternativas foram deslegitimadas pelos professores de braille que trabalhavam em instituições religiosas. A difusão internacional deste sistema de ensino especializado em braille pode ser explicado por dois elementos: as relações de poder no seio de redes transnacionais para os direitos dos cegos, que favoreciam os clérigos, as associações privadas de assistência e os países ocidentais, e também a escolha de peritos internacionais a favor do sistema do ensino especializado em braille em instituições especializadas para a elaboração de novos planos de ação a nível internacional. Tenho estudado durante vários anos o desenvolvimento das políticas públicas da deficiência na Argentina, no Brasil e na Espanha.
e tenho observado que a assistência técnica prestada pelas organizações internacionais aos países da América Latina e Espanha estava muito homogênea e relativamente sincronizada. Esta assistência técnica estava inspirada pelas experiências anglo-saxônicas e nórdicas no campo da deficiência e visava a reorientar as políticas da deficiência numa direção economicamente mais liberal. Por exemplo, como o rechaço das medidas de cotas e a promoção das oficinas protegidas de trabalho. Mais tarde, me perguntei se a mesma influência poderia ser vista noutras áreas culturais e decidi estudar o caso da Argélia, colonizada pela França. É um caso muito interessante, porque a circulação transnacional durante o período colonial foi geralmente restrita ao intercâmbio com a metrópole francesa, e a circulação pós-independência foi muito diferente da observada nos países da América Latina. De facto, a assistência técnica internacional prestada neste país, recentemente independente e socialista, foi muito mais complexa e recorria às experiências de países socialistas, como a Polônia ou a Tchecoslováquia, outros países europeus como a Suíça e, por vezes, países anglo-saxônicos. Esta assistência técnica internacional de inspiração socialista levou a Argélia a desenvolver cooperativas de trabalhadores cegos e não oficinas protegidas, como na América Latina. Hoje, eu considero que pratico uma metodologia histórica que mistura as contribuições da história transnacional e da história cruzada. Fui particularmente seduzido pela ideia sugerida por um historiador transnacional, o francês Pierre-Yves Saunier, de restaurar os regimes circulatórios do campo social. Para tal, o historiador deve tentar compreender as tentativas feitas pelos atores para pôr em ordem o espaço das circulações e a forma como estas circulações constituem recursos para os sectores locais. Pierre-Yves Saunier define a história transnacional como uma história preocupada com as interações, as ligações e as circulações entre as nações nos últimos 200 anos, e que não é uma história das nações. A história transnacional destaca o papel das ONG, das fundações privadas, das redes transnacionais de ativistas, das organizações intergovernamentais, dos peritos internacionais e de todos aqueles que atravessam as fronteiras nacionais, como os missionários e os migrantes. No entanto, pode parecer ligeiramente abusivo falar de história transnacional antes dos anos 60, dada a predominância da forma imperial na Europa até essa década. Para mim, a abordagem transnacional tem uma grande vantagem, pois exige que reconheçamos a contribuição estrangeira para a construção das normas e das realidades nacionais e, portanto, o hibridismo das políticas conduzidas a nível nacional. Leva também a relativizar a singularidade dos movimentos sociais nacionais e das políticas públicas nacionais e a apontar
a existência de conjunturas transacionais, econômicas, sociais, políticas, climáticas. Encoraja igualmente a renovação das periodizações estabelecidas, questionando a legitimidade das cronologias ocidentais e insistindo na larga duração de certos fenômenos transnacionais. A adopção de uma abordagem transnacional permite também relativizar a originalidade dos conceitos e dos termos utilizados localmente, convidando a desnaturalização e a historicização dos conceitos socialmente aceitados. Sou bastante crítico da ideia de uma história global. Por um lado, essa história é verdadeiramente global? Quando olhamos para uma dinâmica internacional, será ela global e uniforme à escala global, com respeito a todos os países do mundo? Eu acho que não, uma vez que os fenômenos observados estão necessariamente enraizados em territórios específicos. E as dinâmicas internacionais têm também fronteiras geográficas e sociais que é muito relevante identificar. É também necessário tentar espacializar e temporalizar as circulações transnacionais, a fim de evitar dar a imagem de uma difusão linear e homogênea de ideias e indivíduos no espaço. Por outro lado, será possível a um historiador estudar a história de todos os países do mundo e, sobretudo, ler historiografia e fontes de primeira mão em muitos países do mundo. É necessário uma equipe internacional muito grande para estudar a história do mundo. Finalmente, uma última crítica importante. Será que os homens do passado pensaram sobre o mundo, ou mais sobre certas partes do mundo, ou certas partes de seu território? Certamente, alguns viajantes, comerciantes ou exploradores tinham experiência de viagem e um bom conhecimento de vários continentes, mas a grande maioria da população tinha apenas um conhecimento limitado do mundo, geralmente muito ligado à aldeia em que vivia. Então, para mim, é o historiador do presente que tende a aprender o mundo como um todo, e não os homens do passado. Quais são as possibilidades de diálogos entre o local e o global, o micro e o nano? Do meu ponto de vista, é possível criar um diálogo entre o local e o global de várias maneiras. Em primeiro lugar, é possível ver como o nível municipal, por exemplo, está à frente, atrás ou em contradição com as políticas internacionais. Por exemplo, na minha investigação, descobri que era relevante estudar as políticas que regulavam o comércio ambulante dos deficientes físicos nas principais cidades brasileiras e argentinas, porque estas políticas que regulavam o comércio ambulante permitiam às pessoas com deficiência não qualificadas ter acesso a um emprego. Pero estas políticas estavam em desacordo com as políticas internacionais em matéria de deficiência. Em segundo lugar, é possível estudar a trajetória de um indivíduo, de um grupo social ou de um lugar, prestando especial atenção a todas as circulações transnacionais que as podem influenciar. É isto que uma nova corrente de investigação promociona. É a microhistória global ou transacional.
Ela tem como objetivo combinar as perspectivas da microhistória com a história global ou transacional. Esta microhistória se preocupa com a singularidade dos contextos, com a crítica atenta das fontes, restabelece o quadro de pensamento dos atores, as suas vontades e incertezas. Visa questionar certos grandes paradigmas explicativos e, sobretudo, a linearidade das evoluções descritas até agora. Então, como trabalhar com as múltiplas temporalidades em história global? Existe história global de curta duração? Para mim, a principal dificuldade que encontrei na realização da minha investigação foi o corte cronológico das dinâmicas observadas a nível nacional, ou seja, construir um corte cronológico comum a vários países, levando simultaneamente em conta as dinâmicas internacionais. É difícil periodificar e distinguir sequências históricas coerentes apenas com base nos regimes políticos nacionais, mas é necessário levar em conta outros critérios, tais como as datas das missões de assistência técnica internacional, as reivindicações dos movimentos sociais transacionais, etc. É necessário analisar os diferentes atores e multiplicar os estudos em diferentes escalas para identificar as temporalidades relevantes. Na minha investigação, procurei, por exemplo, distinguir as várias temporalidades que constituem as políticas públicas a nível nacional. O tempo das ideias, o tempo da esperança de uma legalidade mais justa, o tempo da legislação, o tempo das instituições, o tempo do conhecimento médico, o tempo da tecnologia, o tempo curto do compromisso radical na arena pública, bem como as temporalidades que constituem as políticas internacionais em matéria de deficiência. É possível, por exemplo, questionar o conflito de temporalidades entre a impaciência das organizações intergovernamentais em criar programas de ação a nível nacional e a lentidão e permanência dos projetos desenvolvidos pelos governos. Na minha opinião, pode haver uma história transacional de curta duração. Por exemplo, se olharmos para um evento e o seu impacto em vários países, como uma crise econômica, um evento climático importante, uma pandemia, por exemplo. Mas mesmo neste caso, seria relevante analisar o acontecimento a longo prazo, pelo menos uma década, a fim de compreender as suas origens e as suas múltiplas consequências a curto e longo prazo. Todo tipo de objeto de pesquisa tem potencial para se tornar uma história global? Na minha opinião, nem todos os projetos de investigação podem ser transformados num projeto de história global ou transacional. O contexto transacional nem sempre é uma questão importante para o tema estudado, se não houver qualquer ligação com elementos externos. Por outro lado, eu acho que cada assunto merece ser considerado deste ângulo, para verificar se as ligações e as circulações transacionais desempenharão efetivamente um papel no impulso de certas dinâmicas locais e na transformação da situação local. Eu acho que o historiador deveria tentar listar
as circulações existentes e cartografiá-las de modo a compreender melhor as suas fronteiras e limites. Em geral, as circulações e ligações transnacionais são restritas a alguns grupos sociais e a algumas cidades que precisam ser identificadas. No entanto, os efeitos destas circulações podem ser mais difusos e afetar muito mais pessoas. Quais são os principais riscos e desafios da história transnacional? Então, eu acho que as metodologias da história cruzada e da história transnacional são muito complexas de implementar. Esta dificuldade está, em primeiro lugar, ligada à complexidade do quadro analítico, que combina múltiplas escalas, e, em segundo lugar, aos obstáculos técnicos, econômicos e linguísticos a ultrapassar. O fato, por exemplo, de se ter de aprender novas línguas, ler outras historiografias nacionais, consultar múltiplos arquivos em diferentes países, incorrer em custos de viagens significativos, etc. Além disso, não é fácil identificar todas as circulações transnacionais, identificar as regularidades dessas circulações, compreender as suas especificidades e as questões em jogo. E, por exemplo, difícil compreender os desafios destas viagens para os indivíduos em questão e o seu impacto nas suas trajetórias de vida e ideias. Idealmente, o estado de espírito, o discurso e as práticas do indivíduo deveriam ser reconstruídos no momento em que ele ou ela encontra outros atores no estrangeiro. É necessário também ser cauteloso na interpretação destas circulações transnacionais e não sobreestimar a sua importância na elaboração das realidades nacionais. Alguns têm um forte impacto nas políticas públicas, nos movimentos sociais, na memória individual ou coletiva, enquanto outros não têm. A sobrevalorização da informação que circula internacionalmente leva por vezes os investigadores a cometerem 3 erros. Primeiro, considerando os direitos humanos consagrados em textos internacionais como direitos objetivos e legítimos, como conceitos universais, quando na realidade são construções sociais que devem ser historializadas e desnaturalizadas. Outro erro é de fazer da aplicação dos textos internacionais a norma. Existe então um grande perigo de interpretar tudo o resto como falha ou distorção e, portanto, de ter uma visão restritiva e simplificadora da realidade. E, por fim, a ter uma visão centrada nas políticas estatais e seus colaboradores, como as associações privadas, negligenciando involuntariamente o estudo das práticas dos grupos que atuam sem colaborar com o Estado, por exemplo, as populações indígenas ou certos grupos religiosos. Outra grande dificuldade na realização de trabalhos de história transnacional é a boa compreensão da terminologia utilizada nos países estrangeiros, que é necessária para contextualizar melhor a transferência de informação. Por outro lado, o historiador transnacional
pode ter dificuldade em analisar criticamente todas as fontes nacionais e internacionais que tem de mobilizar, especialmente em apresentar essas fontes criticamente aos seus leitores, uma vez que o grande número de fontes manipuladas impede uma apresentação crítica sistemática destas fontes. O historiador é geralmente obrigado a limitar-se a apresentar as conclusões das suas análises críticas. Muito obrigado. Até logo.